Eu sou a Natália, Head de Relações com Investidores, apresentadora da nossa série Momento Startups, e para quem já assistiu, hoje seguiremos o mesmo modelo da série, porém será mais que especial, pois na semana passada lançamos a nova rodada da Exceed através da nossa própria plataforma. A Exceed é uma plataforma online de investimentos em startups de diversos segmentos e já realizamos quase 60 rodadas de investimento, que resultaram em mais de 70 milhões investidos. Já temos 6 saídas na nossa carteira, entregando um retorno médio de mais de 40% ao ano. Essas saídas aconteceram em menos de 3 anos, que é um prazo bastante inferior à média do mercado de venture capital. A nossa base conta com mais de 70 mil investidores. A rodada vem um movimento fantástico. Na primeira semana, atingimos mais de 3 milhões de reais em captação, o equivalente a $500 mil por dia. Já são mais de 130 investidores participando da rodada e, nesse ritmo, estamos caminhando para, em poucos dias, alcançar o alvo de 7,5 milhões. Além desses números, a grande novidade da rodada é a nossa parceria com o Itaú, que leva a Exceed a outro patamar como empresa. E para falar de toda essa evolução, as sinergias que envolvem essa parceria, os projetos em desenvolvimento, assim como os principais motivos para você se tornar um acionista da Exceed, é que estamos aqui com o Igor, que é o sócio-diretor da Exceed, e o Greg, nosso CEO e fundador. Um breve resumo deles: o Igor é PhD em Finanças, especialista em Valuation com vasta experiência em M&A e Venture Capital, liderou processos de investimentos em startups, operações M&A no Brasil e no exterior. O Greg é matemático, com vasta experiência também em mercado de capitais, foi diretor do Lloyds Bank em Londres, onde ele atuou nas áreas de financiamento estruturado, securitização e derivativos. Greg e Igor, sejam bem-vindos, vou passar a palavra para vocês agora. Perfeito. Natália, obrigado. Obrigado primeiramente a todo mundo que está participando pelo engajamento, né, e interesse na nossa empresa. Especialmente eu sei que tem muitas pessoas participando desse webinar que já são investidores da própria Exceed ou que já investiram através da plataforma. Então, eu gostaria de agradecer vocês por ter feito parte da construção desse novo mercado. E realmente, quando a gente fala sobre a história da Exceed, é isso que a gente está fazendo, tá? Criando um novo mercado de investimento em startups online. A gente opera no Brasil desde a época pré-regulamentação específica do nosso mercado, tá? Quando não foi previsto a posição de pessoa jurídica de plataforma de investimento que a gente é hoje, tá? A gente passou por essa primeira fase e depois de ter concluído várias captações com sucesso, em 2016 teve a primeira consulta pública sobre esse assunto pela CVM, que é o regulador do mercado de capitais no Brasil, tá? 2017 teve a primeira regulamentação publicada e em 2018 a Exceed se tornou a primeira plataforma de equity crowdfunding a receber essa aprovação da CVM para operar no Brasil, tá? E regulamentação tem um fator muito importante de onde a gente está hoje e por que a gente está fazendo essa captação e esse pitch agora, hoje também, tá? No ano passado, teve uma nova iteração da nossa regulamentação, que chama Resolução 88, tá? E teve algumas mudanças dentro dessa regulamentação, alguns extremamente chaves que realmente mudam o jogo para a gente, tá? A primeira coisa que teve aumentos bastante significativos nos limites que se aplicam às operações da plataforma, tá? Originalmente, a gente podia fazer captações de até 5 milhões de reais para empresas com receita anual de até 10 milhões de reais, tá? Na nova iteração da regulamentação, a CVM mudou esses limites para captações de 15 milhões de reais para empresas com receita anual de até 40 milhões de reais. Então, em triplicar o valor das captações potenciais e quadruplicar o tamanho e porte das empresas que podem captar através da plataforma, a CVM efetivamente optou por multiplicar por dezenas de vezes o tamanho do nosso mercado-alvo. O que a gente faz, tecnicamente, são ofertas públicas de valores imobiliários, né, publicadas na internet, mas sob a regulamentação antiga, teve bastante restrições sobre como e quando a gente poderia divulgar essas ofertas fora do ambiente da nossa plataforma, tá? Então, isso resultou, na prática, em ofertas públicas sendo feitas de forma quase privada, quase atrás de portas fechadas, tá? Então, teve uma grande mudança dentro da nova regulamentação, que foi a permissão para as plataformas com o Exceed de trabalhar em parceria com outras instituições, seja instituições da mídia
ou seja, até instituições financeiras, tá? Isso para a gente foi um divisor das águas, uma mudança enorme, e durante um período de 18 meses a gente foi atrás e trabalhou para ganhar como parceria exclusiva o maior banco de América Latina, o Itaú. Hoje, as rodadas da Exceed estão disponíveis dentro do aplicativo Ion do Banco Itaú, que é o início de uma parceria de enorme potencial. Eu acho que é super, super importante a gente imaginar o que significa para a Exceed ter esse tipo de chancela, né? Eu acho que quem tá nos escutando aqui consegue imaginar que tipo de escrutínio a própria Exceed passou para que o banco tivesse conforto em colocar no Ion as ofertas selecionadas pela Exceed. Então, naturalmente, a gente precisou compartilhar muita informação envolvendo o nosso processo de investimento, envolvendo a segurança da nossa plataforma, envolvendo a experiência dos sócios. Então, a gente tem naturalmente um benefício do ponto de vista de divulgação das rodadas, da parceria do lado comercial, mas isso também traz chancela para a qualidade, para o crivo, para o profissionalismo da Exceed. Eu acho que isso é super importante da gente destacar. A parceria, basicamente, hoje, o Ion é a nossa porta de entrada nesse relacionamento. Se a gente for olhar em perspectiva, a gente está falando, o Ion hoje tem mais de 2 milhões de downloads, tem uma força comercial de 2.000 especialistas de investimentos espalhados pelo Brasil. A gente pode fazer uma comparação, né? Exceed cresceu uma base de investidor ao longo dos anos de 70 mil, pouco mais de 70 mil investidores. Agora a gente tem potencial de alcançar milhões de investidores através da parceria. A Exceed tem um modelo de negócios que é 100% com base em taxas de sucesso, tá? Para sempre ter nossos interesses alinhados com os interesses dos nossos clientes. Então, primeiro, a gente tem as empresas que captam pela plataforma. Então, nosso modelo de negócios é de fazer todo o trabalho com empresas, tá? Todo o processo de preparação dos materiais, de aprovação regulatória, do processo de captação, e a empresa somente paga a Exceed na conclusão da sua rodada de investimento com êxito, tá? Após a liquidação de todos os valores. Então, quando eles recebem o dinheiro na sua conta, eles transferem a nossa taxa para a Exceed, e a gente ganha 10% do valor captado pelas empresas através da plataforma. A gente tem um segundo e novo frente do modelo de negócios, que tem a ver com outra mudança da regulamentação do ano passado, tá? Hoje a gente está obrigado a fornecer o que é efetivamente um serviço simplificado de escrituração para controlar quem são os titulares dos valores imobiliários emitidos através da plataforma. Na prática, a Exceed já está fazendo isso há anos, tá? E controlando isso dentro da nossa plataforma, mas agora está fazendo com outro nível de formalidade, conforme todas as regras da CVM. Da mesma forma que a gente sempre quer trabalhar com taxas de sucesso, em vez de optar por cobrar toda a empresa todo mês por esse serviço de escrituração simplificado, a gente optou por um modelo de sucesso em que as empresas, depois de ter captado com a Exceed, elas pagam uma pequena porcentagem de captações futuras para a gente, conforme o crescimento delas. Então, pode ser até 1%, mas depende do valor captado pela empresa. E o terceiro ponto do nosso modelo de negócios, que é absolutamente chave, é o seguinte: a Exceed, para nossos investidores, os investidores não pagam para ser membro da plataforma, não pagam para ter acesso aos startups ou acesso às oportunidades de investimento, tá? Mas, se eles forem realizar um lucro vendendo a participação adquirida através da Exceed, a gente cobra 10% do lucro bruto do investidor futuramente, tá? Então, isso significa que a gente tem indiretamente, ou sinteticamente, uma participação, um equity em toda empresa que capta pela plataforma. Só para dar um exemplo super simples, se uma empresa oferece 15% de equity para os investidores da nossa plataforma e faz sua captação através da Exceed, se a Exceed tem o direito a 10% do lucro desses investidores, no caso de saída, a Exceed tem indiretamente 1,5% daquela empresa, tá? Então, dessa forma, enquanto a gente está crescendo nossa receita e volume de rodadas concluídas e que passam pela plataforma, a gente também está construindo o que é um ativo extremamente valioso para a gente a longo prazo, tá? Já teve até hoje 6 saídas, tá, das empresas que captaram investimento através da plataforma, com o Exceed sendo remunerado
através da taxa de sucesso em todos esses casos. A partir do momento que a gente consegue montar essa máquina de análise, estruturação de ofertas em seed capital, e que a gente tem parcerias do lado dos investidores, ou seja, que acabam servindo de combustível para alimentar essa máquina, a gente monta uma engrenagem que, de fato, vai construir um portfólio robusto, enfim, não só do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo. Quando a gente pensa no mercado, quando a gente está analisando as empresas, a gente olha empresas que vão atingir o potencial, ou seja, que tem características para atingir potencial, escalabilidade, time, mercado potencial, mas também a gente olha muito o canal de saída. A gente tem hoje um portfólio que fatura 130 milhões de reais nos últimos 12 meses. A gente consegue entender exatamente qual é o percentual médio que os nossos investidores têm nesses ativos. Consequentemente, a gente consegue entender a participação sintética que o Greg mencionou. A gente monitora e acompanha as empresas. A gente sabe que tem empresas que já fizeram captações externas com valuation 6, 8 vezes que captaram com a Exceed. Então, por mais que elas não estejam no caso de saída propriamente dito, a gente sabe que são empresas que estão performando muito bem. Então, acho que essa noção sobre construção de carteira é muito importante. E aí, naturalmente, isso envolve diretamente o próprio posicionamento da Exceed, né? Que enfim, quando a gente começa a olhar a capacidade de volume que o negócio pode gerar. A gente tem metas, sim, do tamanho do mercado que a gente quer atingir. Se a gente olha, por exemplo, o mercado americano, 2 milhões de dólares, já ultrapassou essa marca. O mercado no Reino Unido, maior ainda, maior plataforma lá, já passou 2 bilhões de libras sozinha. O mercado aqui no Brasil, 400 milhões de dólares em total, de reais até agora, em total, que dá uns 80 milhões de dólares equivalentes, tá? Eu acho que é legal da gente fazer uma comparação com o mercado um pouco mais tradicional de venture capital, né? Que o fato da Exceed ser uma plataforma, a gente não tem aqueles períodos de investimento e de desinvestimento. O que significa isso na prática? A gente está o tempo inteiro fazendo investimentos em empresas e, consequentemente, quanto mais o nosso portfólio cresce, maior a probabilidade de nós termos saídas frequentes e recorrentes. Eu acho que foi isso que aconteceu. O nosso portfólio ainda é muito jovem, acho que essa é uma mensagem importante também da gente compartilhar. Se a gente olha hoje a nossa carteira, as empresas da nossa carteira, em média, elas estão com a gente há menos de 3 anos, o que é muito pouco dentro de venture capital. Mas, naturalmente, a gente vai conseguindo, aos poucos, entregar retorno justamente pela dinâmica da plataforma. E olhando para frente, um dos nossos grandes pontos estratégicos principais que a gente quer focar agora, tá? Exceed atualmente tem o maior ticket mínimo do mercado brasileiro. Isso foi uma decisão de propósito, feita no início do nosso negócio, trazendo investidores para esse novo classe de ativos, tá? E isso nos estabeleceu com base de investidores mais qualificados do mercado, com ticket médio maior do mercado por longe, por exemplo. E muitos outros fatores que são importantes em atrair empresas boas para querer captar conosco. Mas tem uma coisa que se destaca muito. Se você entra lá no aplicativo do Ion, por exemplo, você passa lá, tem fundos de investimento em renda fixa, fundos de investimento em renda variável, com investimento mínimo a partir de R$1.000. E esses são produtos que já vêm com um nível de diversificação embutido, né? Já tem muitas empresas dentro do portfólio desses fundos. Se chega a parte de investimento em startups e o link para a Exceed, e a gente trabalha hoje com um investimento mínimo de R$5.000 na maioria dos casos e R$2.500 no caso de rodadas menores, tá? Então, a gente está ciente que hoje somos posicionados um pouco fora do core do mercado de investidores no Brasil, inclusive os investidores do perfil do cliente do Banco Itaú, tá? Então, o que isso significa na prática é muito investimento em produto. Quando eu falo produto aqui, eu estou falando duas coisas. Primeiro, produto da perspectiva jurídica, tá? As nossas captações hoje tem dezenas a centenas de pessoas, podem passar até centenas a milhares de pessoas. O outro ponto, quando eu falo produto, que é absolutamente essencial, o produto em termos de tecnologia e nossa plataforma. Além de tecnologia, claro que a gente pretende investir em crescer nosso time e deixar cada vez mais robusto, tá? Mesmo olhando para nossos melhores benchmarks, não do nosso mercado, mas de plataformas digitais de investimento no Brasil, é óbvio que ainda é extremamente importante
ter uma força de vendas e relacionamento com o investidor e com clientes atrás da plataforma digital para operar e para escalar com sucesso aqui nesse país. A gente está literalmente falando sobre desenvolvimento de um mercado, a gente está falando sobre mudar a forma como empresas captam investimento, startups captam investimento e como investidores até então faziam investimento anjo. A gente nos últimos anos está vendo coisas que eram inimagináveis, investidores investindo dezenas, centenas de milhares de reais em empresas em poucos cliques, sem imprimir um papel, sem conhecer um fundador pessoalmente. Se a gente fizer uma analogia com outros produtos do mercado financeiro, isso já aconteceu no passado, enfim, desde quando você saía do pregão presencial para pregão eletrônico, de venda de ações, eram movimentos que eram impensáveis, enfim, de investimento em mercado internacional, e tudo isso acontece só se a gente tiver tecnologia, se a gente tiver educação financeira e se a gente tiver um ambiente regulatório que seja moderno e que abrace todas essas demandas. E quando a gente fala de educação financeira, acho que isso é muito importante para a gente poder conseguir comunicar para os investidores que investimento em startup pode sim fazer parte da estratégia de diversificação deles, como respeitando o seu perfil como investimento naturalmente, mas fazendo com que isso seja... eu acho que a Exceed vem mostrando que isso é possível, mesmo em tempos de juros mais altos. A gente fala hoje, em nossos casos de saída, a gente entregou retornos que são importantes, nós temos ciência, inclusive, que a gente quer buscar retornos ainda maiores, a gente sabe que o mercado de venture capital, a gente ainda não teve o home run, etc., mas, enfim, é uma construção de uma classe de ativo, cada vez empresas maiores, enfim, mais consolidadas têm buscado a nossa plataforma, e isso é consequência de consolidar o nosso posicionamento enquanto empresa séria, enquanto plataforma que tem um crivo de qualidade, e é um mercado em que as empresas vão entendendo que o modelo funciona de ponta a ponta. Por isso que os casos de saída são muito importantes. Por isso que foi super importante quando a Warren adquiriu, por exemplo, o meu portfólio, a gente deu saída para 100 investidores em uma semana. Isso mostra para todos que estão envolvidos que sim, é um modelo que tem características de ter investidores em maior quantidade, mas é um modelo que foi feito para funcionar dessa forma. E eu acho que isso que a gente vem construindo. A gente tem cases hoje aqui no Exceed que mostram que a gente consegue se posicionar em diferentes momentos do ciclo da empresa. Empresa que vai captar investimento com a gente, depois com fundo, empresa que capta com fundo antes, depois capta com a gente, e como a startup que a gente mencionou, que captou com a gente e depois foi adquirida. Então, acho que como construção desse caminho, enfim, de um mercado novo, a regulamentação foi super importante, esses investimentos em tecnologia vão ser fundamentais, a gente quer cada vez mais aproximar a experiência do investidor no pós-investimento, a experiência que ele tem nas plataformas mais tradicionais, quando ele vai fazer um investimento no fundo multimercado, fundo renda fixa, no CDB, e que ele tem essa experiência 100% digital também. E a gente vai continuar trazendo oportunidades de investimento em startups desse perfil, né, que sempre são interessantes, sempre passaram por nosso filtro incrível e due diligence e tudo. Mas eu gostaria de destacar a oportunidade de investir na própria Exceed, é bastante diferenciado no sentido desse portfólio de diversificação que a gente tem por ter uma participação em cada empresa que passa pela plataforma. Então, isso que faz, um dos fatores que faz nosso modelo de negócios e investimento na própria Exceed super interessante para o investidor considerar. A nossa última captação em 2021 foi feita com valuation de 50 milhões, completado uns 30 horas no mercado quente. Tá? Hoje a gente está captando com valuation pre-money de 55 milhões. Então, se você toma em conta o ambiente de inflação, a gente está efetivamente fazendo um flat round, tá? Entre esses dois lados, que reflete os desenvolvimentos no lado da regulamentação, no lado da parceria Itaú, mas o fato que o mercado não foi fácil nesses últimos anos, tá? Em termos de qual é a base de como a gente faz valuations, olhando qual é o valor terminal possível de uma empresa investida, da mesma forma das empresas que passam através da plataforma Exceed, tá? Então, no nosso mercado tem uma métrica muito interessante que tem uma correlação extremamente de perto entre o valor total investido através de uma plataforma e seu valor do mercado. Isso tem a ver com o modelo de negócios e as taxas de sucesso e a maneira que isso funciona. Então, por exemplo, o benchmark nos Estados Unidos
tem 1,1 bilhão de dólares investidos em total, está com valuation de 1,3 bilhões. E tem vários outros casos que seguem isso. A própria Exceed continua seguindo esse curva. Captamos em 2018 com 20 milhões captados com valuation de 20, depois aproximadamente 50 em 2021, e agora em 2023 a gente foi um pouco mais conservador em termos desse múltiplo. Então, se você faz comparação com isso, com as previsões que são detalhadas na apresentação, eu não vou entrar em detalhe dos números lá, mas a gente está imaginando durante um prazo de 5 anos de construir um portfólio todo de quase R$1 bilhão, tá? E hoje a gente conta com 75 milhões de reais em total investidos através da plataforma, tá? Então é um crescimento que é agressivo de um lado, mas é menos, é uma curva mais lenta do que nossos benchmarks fora, tá? Então a gente acha bastante atingível. E aplicando esse ratio de 1 a 0, você chegaria no valuation de 1 bi, mesmo se esse múltiplo for diminuir muito no Brasil e chega a 0,5, você ainda teria uma empresa com valuation um pouco menos do que 500 milhões de reais. Então a gente é super ambicioso em termos de onde a gente quer chegar. Não é fácil para a gente chegar lá, mas repetindo um dos pontos que eu falei nas respostas, com o nosso modelo de negócios, se nosso crescimento dá certo, a empresa vai dar certo 2 vezes, efetivamente. A gente tem a receita que a gente gera com a conclusão das rodadas, o crescimento do volume através da plataforma, e a receita que vem mais para frente pelo sucesso das empresas investidas que passam através da plataforma. Um complemento, usando um gancho até para o mercado internacional, Natália, que eu acho que é legal também, como a partir do momento em que o mercado ele vai amadurecendo e crescendo, ele entra de fato numa curva exponencial, porque isso se retroalimenta. Isso a gente, ainda em menor escala, a gente já começou a observar aqui no Exceed, né? Então, quando você tem casos de saída, você vê investidores reinvestindo, aumentando a sua carteira de investimento através da própria Exceed. Você tem naturalmente as investidas recomendando novas empresas, você tem investidor. Então, você tem um efeito de rede que traz essa exponencialidade. Eu acho que um exemplo concreto que é legal também da gente compartilhar é o caso de uma plataforma na Inglaterra que levou 8 anos para fazer o primeiro bi de libras e 2 anos para fazer o segundo bi. Então, acho que isso é importante justamente mostrar que quando o mercado ele atinge esse ponto de inflexão, ele, de fato, ele dá uma estilingada. Então, a gente aqui, quando a gente começou a olhar cenários futuros, a gente pensou em cenários que, mesmo que Exceed hoje, a verdade é que se Exceed não entregar os 900 e tantos milhões, etc., a gente consegue ter um espaço ainda para entregar retorno para os investidores. Se Exceed entregar aquele volume e o múltiplo despencar, e a gente segue entregando retorno para os investidores. Então, a gente desenhou alguns cenários que justamente deixasse a possibilidade de upside para quem está entrando na nossa rodada. Perfeito. E aí, só falando um pouco mais sobre o curto prazo, né, em termos dessa rodada, nossa intenção dessa rodada é de acelerar nosso crescimento através da parceria e outras frentes, tá? E chegar daqui a 12, 18 meses a fazer um Series A aqui no Brasil, tá? Os valores dessas rodadas de Series A costumam ser aproximadamente 25 milhões de reais em troca de 15 a 20% de equity. Tá? Então, a gente está fazendo essa rodada hoje, sabendo que a gente não tem robustez como empresa para atingir isso hoje, mas com essa rodada feita através da plataforma, visando essa próxima rodada sendo uma rodada de capital institucional com esse tipo de device de valuation. Só para falar de novo, obrigado a todos que participaram e obrigado especial a todos que já investiram nessa rodada, 130 pessoas e os 397 investidores que já apoiaram a Exceed e nos ajudaram a chegar a esse ponto também. A gente está muito grato de contar com o seu apoio nesse projeto tão interessante que a gente está seguindo e crescendo aqui, tá? É isso, não, eu acho que a minha última mensagem é destacar a oportunidade que a gente tem na frente. Eu acho que a Exceed esperou muito para que tivesse uma atualização regulatória, contribuiu muito para o processo. A gente, enfim, trabalhou muito no desenvolvimento de uma parceria que é naturalmente estratégica para a gente. Eu acho que esses próximos 12, 18 meses prometem, enfim, muito trabalho para a gente, mas a gente promete construir muita coisa, mas tem muita coisa legal que está por vir. Então,
Então, acho que essa é a mensagem final, e convidar todo mundo, enfim, em caso de dúvidas, em caso de feedbacks, etc., a gente está super à disposição. Perfeito, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado, tchau.